Imagine agora vocês, a nossa série lá em Bragança Paulista. Chega o dia de estarmos lá em Bragança Paulista, Marcos. Imagine agora, de repente, eu pegar ali um carneiro, um novilho, colocar sobre o ombro e falar: eu estou indo para Bragança Paulista adorar a Deus, prestar um culto de sacrifício a Deus. Imagine, pastor Valdemir, o senhor pegar agora um novilho, colocar no ombro e falar: vou lá na Dr. Fon prestar um culto de sacrifício a Deus. Sacrifício a Deus. Mas chega um determinado dia que alguém tem uma ideia, não digo isso, eu afirmo com toda certeza que isso não nasceu do coração de Deus, de querer facilitar as coisas dali. Está difícil demais, então deixa eu facilitar. Ao invés de você trazer um novilho, por que não comprar aqui? Vamos facilitar o culto, a adoração a Deus, as coisas estão muito difíceis, vamos deixar o nosso culto mais fácil. Ao invés de trazer a sua medida de farinha, compre aqui, eu tenho para vender. Então ali ajunta algumas pessoas e começam a vender, aleluia, aquilo que era para ser sacrificado a Deus. A partir deste momento o culto perde o seu sentido, porque não estava havendo mais sacrifício. Quando eu olho para essa passagem, não tem como não lembrar da passagem de 2 Samuel, no capítulo de número 24, quando Davi agora, depois de fazer um censo, depois de fazer a contagem, Deus vai ter com ele, e ele percebe que Deus agora estava ali prestes a castigar. Então o sacerdote Natã vai falar com ele e diz: olha, 3 coisas você vai escolher: ou você caia nas mãos dos teus inimigos, ou as mãos de Deus estejam sobre o povo, ou então a praga venha sobre essa humanidade. Ele diz: eu prefiro cair nas mãos de Deus vivo. Só que ele percebe que Deus estava castigando o povo, então ele vai até a eira de Araúna, e a Bíblia vai falar que quando Araúna se depara diante do rei, diz: olha, rei, está aqui a terra, está aqui o gado, pode prestar o seu culto de gratidão a Deus. E a resposta de Davi foi: eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Meu Deus. Estamos vivendo esta época. Queremos sacrificar a Deus, mas não queremos fazer sacrifício. Queremos prestar um culto a Deus, mas esse culto não pode me custar alguma coisa, porque se me custar alguma coisa, então não dá para fazer. E Jesus, ele entra no templo, e quando ele se depara com aquela cena, a Bíblia vai falar que Jesus agora ele pega ali, fica de uma situação. Se fosse ele, Jesus, se ele fosse nordestino, ele iria ficar ali arretado. Então a Bíblia diz que ele expulsa todos os cambistas, aqueles que estavam vendendo, e coloca ordem na casa. Glória a Deus, aleluia. O que Jesus estava querendo passar naquele dia para o povo que estava no templo: quer fazer culto de gratidão a Deus, então tem que haver sacrifício. Nós, nos dias em que estamos vivendo, queremos ir para a igreja, queremos morar no céu, mas não queremos fazer sacrifício nenhum a Deus. E é tempo de nós voltarmos a sacrificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar a ter o sacrifício a Deus. E quando então aqueles vão embora, a Bíblia diz que então um novo culto começa a acontecer no templo. E nesse culto,
A Bíblia diz que agora os coxos são curados, os cegos passam a ver. Aleluia. Aquele que não tinha mais a esperança, ele passa a ter esperança. Aleluia. Aquele que não tinha mais vigor, ele passa agora a ter vigor novamente. Porque onde há sacrifício, o Senhor opera. Onde há adoração, o Senhor se faz presente. E nessa noite eu tenho certeza que Ele veio a esta casa para receber o meu culto, para receber o teu culto. Só quem trouxe adoração a Deus, adore a Ele nesta noite, pois Ele se faz presente esta casa. É noite de nós voltarmos a sacrificar a Deus. Aleluia. Não é preciso mais trazer um boi, não é este tipo de sacrifício. Não é preciso mais trazer uma ave, também não é este tipo de sacrifício. Mas é o nosso culto racional, aquilo que Paulo ele vai dizer, que nós devemos apresentar-se diante de Deus, com o nosso corpo, alma e mente, e apresentar a Ele aquele que nós temos de melhor. E a pergunta de Deus nesta noite para nós é: aquilo que você tem oferecido a Deus, o que tem te custado? O teu culto, a tua gratidão, a sua vinda a esta casa, o teu glória, o teu aleluia, tem lhe custado alguma coisa? Tem lhe custado alguma coisa? Será que a minha presença aqui, eu vir a esta casa, prestar o meu culto a Deus, isso está tendo algum valor? Aleluia, sim, Deus. Ou será que eu estou apresentando diante de Deus somente a sobra? Somente aquilo que de repente não me custa nada? Aquilo que está, olha, isso aqui não tem importância, então entrega ao Senhor. Eu me recordo, graças a Deus, que não temos visto isso aqui constantemente. Aliás, não me recordo ter visto. Mas eu lembro de uma época que era muito comum as pessoas, quando vinham para cantar, irmão Val, diziam: olha, eu não ensaiei, mas é para Deus. Eu não me preparei, mas é para Deus. Agora eu fico pensando, quando é para ir num casamento, todo mundo se prepara. Para uma festa, nós nos preparamos. E aqui está o grande erro. O nosso mal é que nós temos a mentalidade: se é para Deus, Ele recebe as coisas de qualquer forma. Não, isto não é verdade. Para Deus é sempre melhor. Para Deus é a excelência. Para Deus é a primazia. Para Deus é aquilo que é melhor. Se eu vou pregar, então eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou orar, se eu vou cantar, então eu tenho que ensaiar, porque é para Deus. Para Ele é o melhor. Aleluia. O que tem custado o nosso culto? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Em contrapartida, você já pensou o que custou a tua vida sobre esta terra? Custou a vida, o sangue do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Custou sangue. O salmista, ele vai dizer: olha, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ele faz uma pergunta. Concluo nessa noite deixando esta pergunta para nós. É dia, é momento de nós refletirmos. E a pergunta é: o culto que você está oferecendo a Deus,
o culto que eu estou oferecendo a Deus tem me custado alguma coisa? Ou eu tenho vindo ao templo do Senhor, passo na mesa dos cambistas, compro ali aquilo que é para ser oferecido, e chegando lá despejo no altar dizendo, é para o Senhor, então tome de qualquer maneira. Mas não é desta forma que Deus Ele quer um coração verdadeiro. Quando nós olhamos para o Salmo de números 15, nós vamos ver qual é o verdadeiro culto que Deus Ele aceita. É aquele que é apresentado a Ele com o coração grato, é aquele que é apresentado a Ele com o coração sincero, é aquele que é apresentado a Ele de alma pura, é aquele que levanta a sua mão sem ira e sem contenda. Aleluia. Este é o culto que Deus aceita. E que nessa noite o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, e que possamos apresentar ao Senhor um culto valioso, um culto que esteja nos custando a renúncia, que nos custe algo que machuque a carne, mas que alegre a nossa alma diante da presença de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus.